Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração nessa noite. O nosso Deus é poderoso, é fiel, tem guardado as nossas vidas. Glória a Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Jaqueline, louvado seja Deus. Adriana, glória a Deus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és. Glória a Deus, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais essa noite, ó Deus, por cada vida, ó Pai, por cada família, ó Pai, que está nos assistindo nessa noite. Bendito seja teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom. Nosso Deus é bom. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai
a tua graça, se não for a misericórdia do Senhor, ó Deus. Vem de encontro às nossas vidas, Jesus, através dessa palavra, ó Deus, que possa fluir em cada coração, ó Deus. Abre, ó Deus, as nossas mentes, ó Deus, para ouvirmos a tua voz e a tua palavra, Jesus. Bendito seja teu nome, ó Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jonas capítulo 1, hoje a gente vai ler do versículo 11 até o versículo 15, tá bom, meus irmãos? Jonas 1, versículo 15, se você puder acompanhar. Caso você perdeu as ministrações anteriores, é só descer aí no meu Facebook, tem tudo gravadinho aí, tá bom? Jonas 1, versículo 11, vai dizer assim a palavra do Senhor. Só antes da gente ler aqui, vamos fazer uma oração, né? Bem breve, para a gente começar. Senhor, nós queremos clamar a Ti por Tua misericórdia e graça sobre nossas vidas em mais esta noite. Que Teu Espírito Santo fale a cada um de nós através da Tua palavra e que eu venha ser esse instrumento para que a Tua voz seja propagada e toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Ana Lígia, Alexandre Pereira, paz, meu querido. Vamos lá então, Jonas 1, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe, que te faremos? Aqui os marinheiros estavam dizendo para Jonas. Disseram-lhe, que lhe faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, já aqui Jonas, a resposta de Jonas, os marinheiros estão lá, o que faremos, né, para que o mar se acalme? Então, olha a resposta de Jonas, do profeta rebelde de Deus. Verso 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Verso 15. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Até aí, tá bom, meus irmãos? Como eu disse, os irmãos lembram no contexto das últimas semanas que eu tenho ministrado sobre Jonas? Na última semana eu falei sobre a soberania de Deus, que Deus controla todas as coisas, é o que nós vemos aqui. O peixe estava debaixo do controle do Senhor, o acaso, a sorte, os marinheiros, todos, até mesmo a nossa própria vontade está debaixo do controle do Senhor. Então nós vemos aqui que Deus envia uma forte tempestade, onde aquelas pessoas estavam, tanto os marinheiros, que eram ímpios, como Jonas. E a tempestade não veio ao acaso, diz a Escritura que foi Deus que estava enviando aquela tempestade. E o interessante é que todos começam a orar. A princípio, os marinheiros, cada um ora ao seu Deus. Depois, então, eles começam a orar ao Deus de Jonas, também ao Deus de Israel. Mas é interessante eu e você vermos que nós também passaremos por tempestades nas nossas vidas. Assim como esses marinheiros passaram, assim como Jonas passou, nós também, se você não passou até hoje, o que eu duvido muito, é bem provável que você vai passar. Essa é a certeza que nós temos. Jesus nos deixou garantido de que no mundo nós teremos aflições. Agora, nós vamos enfrentar momentos difíceis? Claro que vamos. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é onde nós firmamos o alicerce da nossa fé. Lembra quando Jesus, em Mateus capítulo 7, ele dá aquele exemplo onde ele diz, olha, uma casa foi edificada sobre a rocha e outra casa foi edificada sobre a areia. Qual foi a diferença? Em termos de tempestade, nenhuma. A tempestade veio sobre as duas, o rio transbordou sobre as duas. Aconteceu igual. A única diferença básica e fundamental era o alicerce, porque uma tinha sido edificada sobre a areia e outra foi edificada sobre a rocha. E é claro, com Jesus nós também passamos tempestades. O Evangelho vai relatar que certa feita os discípulos, justamente por obedecerem a Jesus, passaram por uma tempestade no barco. Eu e você também não estamos imunes de passar por dificuldades, de passar por mortes, desempregos, doenças, frustrações e vírus. Não é isso que todos nós estamos passando? Mas é claro, nem toda tempestade é por conta de pecado. Nem toda tempestade. Como eu disse, os discípulos, certa feita, por obedecer a Deus, passaram por tribulações. Mas, muitas vezes, as tempestades que nós estamos passando é sim por conta do nosso pecado.
por conta da nossa desobediência e por conta da nossa rebeldia contra o Senhor, que foi o que aconteceu exatamente aqui com Jonas. Portanto, a tempestade, a tribulação, o momento de dificuldade é, na verdade, um tempo para que eu e você venhamos a avaliar a nossa vida com Deus. Venhamos a fazer uma autoanálise, a examinar a nós mesmos. Lembra aquela oração de Davi, quando ele diz assim? Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Os momentos de dificuldade que eu e você passamos, esse momento de crise, de pandemia, de não podermos trabalhar, de não podermos gerar riquezas, de não podermos encontrar com pessoas que são importantes para nós, todo este momento que o nosso país está passando serve sim para que eu e você venhamos nos avaliar em relação ao nosso relacionamento para com Deus. Mas aqui, segundo o livro de Jonas, eu vou começar hoje, vou terminar domingo essa mensagem aqui, nós aprendemos também como lidar com a tempestade e como fazer com que ela de fato venha a parar, venha a cessar. E o primeiro princípio que nós vemos para que nós venhamos a nos ver livres da tempestade, passar por ela, é através da oração. A oração é algo fundamental. Talvez você pode pensar, pastor, disso eu já sei. O Senhor está chovendo no molhado. Mas é de suma importância você saber que para que nós venhamos passar por tribulações, a única chance é através da oração. Aqui diz a Escritura que esses marinheiros, eles começam orando aos seus deuses e depois, então, o que eles fazem? Eles oram ao Deus de Israel. Você, meu irmão e minha irmã, você precisa, na verdade, ter um estilo de vida de oração. Você não pode apenas orar quando você vai aos cultos. Se você ora só quando você vai aos cultos físicos, eu creio que tem mais ou menos um mês, então, que você não ora. Nós temos que fazer da oração um estilo de vida. Nós temos que fazer da oração a nossa sobrevivência. Eu conheci um pastor que ele dizia que a oração é o dependenciômetro do cristão. É claro que essa palavra não existe, mas a analogia é perfeita. O quanto nós oramos mostra o quanto nós dependemos de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer que a oração é para os fracos, por isso ele ora. E é claro, é assim com todos nós. Os marinheiros, é interessante reparar que eles já tinham jogado as cargas ao mar, eles tinham ajeitado as velas, mas mesmo assim o problema não foi resolvido. Tudo que estava ao controle deles, em relação àquilo que era natural, eles fizeram. Todavia, a tempestade não passou. O que precisava fazer então? Clamar, orar, buscar a Deus. Se você está numa tempestade, talvez na sua vida conjugal, o que você tem que fazer é orar a Deus, clamar a Ele por misericórdia. Se você está no meio de uma tempestade, seja financeira, seja com problemas de saúde, problemas familiares, o que você precisa fazer é orar a Deus. Se você está sendo tentado a pecar, a desobedecer a Deus, o que você precisa fazer é orar a Deus. Se você está ansioso em relação ao dia de amanhã, porque eu creio que todos nós passamos pela ansiedade, por mais que temos um mandamento claro de não andar ansioso. Mas olha o que Paulo vem ensinar a mim e a você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque eu sei que talvez na sua cabeça fica assim, olha, será que eu vou ter um emprego assim que essa quarentena passar? Será que eu vou ter onde tirar o sustento? Onde comprar leite para os meus filhos? Se eu vou ter como pagar o meu aluguel, o meu financiamento, a minha casa, as minhas contas? E nós ficamos muito preocupados. O que Paulo vem dizer para mim e para você é não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que forma? Pela oração e pela súplica. Ou seja, a oração é algo fundamental para que nós venhamos a passar pelas tempestades da vida. Exercite, meu irmão, por mais que a sua vida esteja um breu, uma escuridão, uma tempestade, exercite não levantar reclamando, mas exercite levantar agradecendo, bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Exercite orar declarando cânticos que engrandeçam o nome do Senhor. Cada um tem um hábito diferente de orar. Muitos oram no silêncio, dentro do quarto. Aqui em casa, por exemplo, nós temos o hábito de orar com música de fundo. Nós acordamos cedo, colocamos uma caixinha de som ou até mesmo um celular. Cada um ajoelha ali no sofá e então a gente ora, nós cantamos, aproveitamos aqueles cânticos onde Deus é o centro
e esses cânticos são aqueles que são bíblicos, e aproveitamos para engrandecer o nome do Senhor, para agradecer por tudo que Ele tem feito. É assim que eu e você devemos fazer, cantar, declarar a Escritura. Você já exercitou, no momento de dificuldade, você pegar a sua Bíblia, e não de forma aleatória, mas de propósito, abra no Salmo 23 e declare aquele salmo a respeito de você. Diga ali, olha, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem me guia, é Ele quem me faz repousar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor não está só com Davi, Ele está comigo, Ele está com você. E é isso que eu e você temos que fazer através da oração. Mas é claro, não apenas orar. É necessário que nós venhamos a orar, mas também agir. Este é o meu segundo princípio. Alguns dizem que oração ela é a aglutinação de duas palavras, orar e ação. Sendo ou não, mas essas coisas necessitam andar juntas. Em Jonas, capítulo 1, versículo 5, diz que eles jogaram as cargas ao mar, jogaram fora, e mostrando prudência. Mesmo aqueles marinheiros sendo ímpios, eles foram prudentes. Ou seja, eles pensaram, o que nós podemos fazer para melhorar? Eles agiram. Tá certo, eles agiram para depois orar. Mas eu e você temos que seguir esse princípio de orar, mas também agir. Porque a oração, ela não impede a ação. Agora, o difícil é vermos ímpios, às vezes, muito mais prudentes do que cristãos. É o que nós vemos aqui no livro de Jonas. A oração não impede a nossa ação. Você deve, por exemplo, se você está precisando de um trabalho, você tem a obrigação de orar e crer que o Senhor fará um milagre. Como eu disse na última live, que o Senhor controla todas as coisas, inclusive a economia. Então você deve orar e clamar a Deus por um milagre para que Ele abra uma porta de emprego. Só que você orar e clamar por uma porta de emprego, isso não impede você de fazer um curso técnico, de fazer uma faculdade, de se aperfeiçoar, de ir talvez a uma empresa que você tem algum amigo que já trabalha e pedir para ele, olha, leva um currículo meu lá para o seu encarregado, me ajuda, dá uma força aí para mim. Não impede você de acordar cedo e distribuir o currículo o dia todo. Ore, mas também age. Eu vejo às vezes muitas moças que têm o sonho de casar e devem orar por isso também, é bênção o casamento. Só que daí elas oram para Deus arrumar um marido. E isso é fundamental. Senhor, olha, o Senhor possa preparar um homem segundo a tua vontade. Só que orar para Deus te dar um marido, minha irmã, não impede você de fazer uma progressiva, um botox, não impede você de passar uma maquiagem, de entrar numa academia, de comprar uma chapinha. Essas coisas precisam andar juntos. Nós confiamos em Deus e é por isso que nós agimos. Eu amo aquele exemplo de Elias, onde ele constrói um altar e então depois ele joga água no altar e clama para que Deus mande fogo. O que ele está fazendo ali é algo simbólico e verdadeiro. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Orar, orar, trabalhar, trabalhar. É assim que nós devemos fazer como cristãos. Então, ore, mas também haja diante das dificuldades. Muitos, infelizmente, por crerem na soberania de Deus, que é uma crença correta, eles usam a soberania de Deus como um subterfúgio para ficar parados, inertes, para não fazer nada. Isso é um absurdo. Olha o que vai dizer o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que ele está dizendo é exatamente isso. Olha, Deus precisa estar olhando por nós, nos vigiando, nos guardando, inclusive no nosso trabalho. Só que nós também precisamos trabalhar. Deus precisa, sim, edificar a casa, mas nós precisamos trabalhar, precisamos agir. É triste quando nós vemos alguns líderes espirituais onde eles dizem que, olha, a salvação é algo que depende apenas de Deus. Isso é uma verdade. Só que é uma verdade, por vezes, distorcida. Por quê? Porque eles usam essa verdade, que a salvação ela tem a ver apenas com Deus, e então eles dizem assim, já que é Deus que faz, nós não precisamos fazer absolutamente nada. E são apáticos em relação ao evangelismo. Eles não se importam em trabalhar, em plantar, em, de fato, jogar a semente na terra, levar o evangelho. Por quê? Porque é Deus que faz. A salvação é de Deus? Claro que é.
Mas não devemos esquecer, como Paulo diz em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deus é quem salva, mas em sua soberania, Ele salva usando outras pessoas. Talvez usando você que está me ouvindo aí neste momento, sabe como? Marcando pessoas para assistir esta live, para ouvir a palavra do Senhor. Justamente dessa forma. É uma maneira que nós temos de levar o Evangelho. Deus usou até o profeta Jonas, rebelde, verdade, mas usou a ele. Eu e você devemos fazer o melhor que nós podemos. Por exemplo, em relação ao prédio físico da nossa igreja, nós tentamos fazer o melhor. Né? Os aparelhos, aquilo que está na nossa condição, a gente se esforça para ser o melhor. A música, a gente se esforça para ser o melhor. Daí a pessoa, ela acreditando na soberania de Deus, que está lá, a música é horrível, dá oportunidade para 10.500 pessoas ali cantarem e ninguém sabe cantar nada. A pregação é irrelevante, o pastor não ora. E o que acontece? Ah, não, mas Deus é soberano. Sim, mas lembra também do exemplo de Paulo. Fiz-me de judeu para ganhar o judeu, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz de tudo para com todos para ganhar pelo menos alguns. Paulo sim cria na soberania de Deus. E por crer na soberania de Deus, ele trabalhava o máximo que ele podia. Tanto é que ele mesmo diz que ele trabalhou mais que todos os apóstolos juntos. Aqui, pelo menos na nossa igreja local, nós exercitamos fazer isso. Eu estou sempre conversando com a liderança, com os irmãos mais maduros, mais experientes, e perguntando para eles, olha, o que nós podemos fazer para melhorar? O que a gente pode fazer aqui na igreja? O que podemos fazer? E é claro, eu aplico isso em relação ao ministério, você deve aplicar isso em relação a toda a sua vida, no seu casamento. Você, marido, você, esposa, deve sempre se perguntar, não apenas falar assim, olha, você precisa mudar, mas olhar para si e dizer, o que eu posso fazer? O que irrita o meu marido, a minha esposa, e eu devo deixar de fazer pelo bem do nosso casamento, da nossa família? No seu trabalho, o que você pode fazer para que você seja um funcionário mais dedicado, talvez chegar mais cedo, fazer um pouco mais de hora extra, se dedicar mais, diminuir a hora de almoço, são todas coisas que eu e você devemos pensar de como podemos melhorar em todas as coisas. A oração anda junto com a ação. E para encerrar, o problema muitas vezes na nossa vida, ele pode sim ser espiritual. Como assim, pastor? Percebeu que aqui no texto que nós lemos, aqueles discípulos perguntaram, aqueles marinheiros perguntaram, o que faremos para acalmar a tempestade? Olha a resposta de Jonas, me joguem ao mar. Joguem-me. Eles não obedecem a Jonas a princípio, eles remam mais forte, eles jogam as cargas ao mar, mas nada dessas coisas adiantou. Por quê? Porque tem hora que apenas o esforço não basta. Tem horas que é necessário arrependimento e mudança de atitude. Ali naquele barco tinha alguém que estava deliberadamente em pecado. Tinha alguém que estava conscientemente, que tinha certeza de que estava em desobediência a Deus. Por conta disto, a tempestade não passou até que aquele problema fosse resolvido. Assim funciona também em nossa vida. Olha o exemplo que nós vemos no Antigo Testamento. Josué ele vai para a batalha e antes da batalha ele ora e olha o que ele ouve do Senhor. Santificai-vos que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Mas olha que interessante. Antes das maravilhas, primeiro vem a santificação. Hoje vocês se santificam para quê? Para que amanhã eu venha fazer maravilhas. Então, tem a questão espiritual, ela pesa muito. Às vezes não é apenas fazer o que está ao nosso alcance, mas às vezes é dobrar o joelho e orar como Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, e se há em mim algum caminho mau. E principalmente se você souber qual é esse caminho mau, não há outro caminho a não ser arrependimento e mudança. Olha um outro exemplo. Diz a Escritura que o povo de Israel, eles derrotam Jericó, uma cidade cercada por muralhas, fortificada. Então você deve lembrar da história, né? Eles andam lá em volta de Jericó, depois tocam a trombeta, gritam e as muralhas caem. Deus dá vitória a eles. Depois de Jericó, eles vão enfrentar uma cidadezinha bem menor, chamada Ai. E então, até os próprios guerreiros disseram assim, olha, não é necessário ir todos nós que fomos enfrentar Jericó. Olha, mande só um pedaço do povo, só uma parte. E então, eles vão e tomam um cacete daquela cidadezinha. Saem correndo e perdem feio mesmo.
Aí então eles vão orar ao Senhor, Josué vai orar ao Senhor. Sabe qual foi a resposta de Deus? Josué, tem pecado no meio do povo. Porque quando vocês lutaram contra Jericó, eu dei uma ordem, não peguem nada dos objetos, nada. Aquela cidade que vocês destruíram primeiro, tudo é para mim. Só que teve um homem chamado Acã, que desobedeceu ao Senhor e pegou alguns pertences, uma capa babilônica, prata, ouro e algumas outras coisas. Esse homem pegou sozinho, ele escondeu. E mesmo assim, por conta do pecado de uma pessoa escondido, o povo de Deus chegou a perecer ali na frente, perdendo para uma cidade muito menor. Eu e você, muitas vezes nós não percebemos o pecado no nosso trabalho, por exemplo. Às vezes sabemos, mas às vezes não percebemos. Agora, se nós sabemos que estamos agindo errado, como veremos a bênção de Deus sobre a nossa vida? Não há essa possibilidade. Daí você é um filho, uma filha de Deus, e você lá no seu trabalho, você não dá um bom testemunho, você não é um bom trabalhador. As pessoas dizem que você trata mal as pessoas, dizem que você enrola no trabalho, que você, quando faz as coisas, faz de qualquer jeito, fica de papo furado com quem não deve. Como você quer que Deus te abençoe, sendo que você está agindo de forma errada? Sendo que você não está glorificando a Deus no seu trabalho? Porque não pense que apenas o pastor glorifica a Deus através da pregação. Claro que não. Você glorifica a Deus como um pedreiro, como um eletricista, como uma manicure, como uma atendente. Você deve viver para glorificar a Deus. É isso que diz, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster. A finalidade principal do homem, em seu primeiro parágrafo, é glorificar a Deus. Nós vivemos para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. No seu casamento, você precisa glorificar a Deus no seu casamento. Daí, às vezes, você está igual a Acã, você tem aquele pecado escondido. Escondido de quem? Do seu cônjuge, claro. Você espera a sua esposa dormir para você ir para o celular, ver aqueles sites pornográficos terríveis. Você vive assistindo aqueles programas de auditório com aquelas mulheres seminuas atrás. Você trai, você mente. E depois fica se perguntando, por que a minha vida não avança? Ora, é porque há pecado, assim como Acã. Enquanto houver pecado, não vai haver vitória. Enquanto você souber que deliberadamente você está no erro e você não mudar, não vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Muitos vão até para outro extremo. O problema não é no casamento. É porque mora junto e não está casado. Amaziado com fé, casado é, diz o ditado popular, não é? É por isso que isso é ditado popular, isso não é Bíblia. Você precisa, meu irmão, minha irmã, se esse é o seu caso, dá um jeito de mudar. Dá um jeito de pensar, olha, vamos resolver essas coisas aqui. Empresas, quantas vezes eu já vi de pessoas que parecem que não conseguem avançar, sabe por quê? Por conta de pecado. É o sócio que tenta passar a perna no outro, é o funcionário que tenta passar a perna no patrão, é o patrão que tenta passar a perna no governo e por aí vai. Eu vi uma vez um pastor, amigo meu, dizendo que ele estava com um problema, tinha um rapaz na igreja dele que a empresa dele muito boa, só que não avançava de jeito nenhum. Então, esse irmão veio pedir conselho para o pastor. O pastor só fez uma pergunta para ele, olha, você tem sido fiel a Deus com o seu dízimo? Ele, não, mas eu quero saber dicas de empreendedorismo aqui, né? Porque eu fiquei sabendo que o senhor também sabe. Ele falou, eu sei muita coisa de empreendedorismo, mas a questão é, você tem sido fiel a Deus com o dízimo da sua empresa? E esse irmão não era. Então, ele passou a ser. E eu falo porque eu conheço esse irmão, eu sei onde é a empresa dele, sei quem é a família dele. É impressionante, era um detalhezinho desse. A empresa dele na cidade é uma das maiores agora. Ele tem avançado a cada dia mais. Por conta do quê? De obediência, de fidelidade a Deus. Olha o que vai dizer Isaías capítulo 59, já estou encerrando. Isaías 59, versos 2 e 3 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que interessante. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o rosto de Deus de vocês, para que ele não os ouça. Então, você precisa orar, você precisa agir, mas você precisa também, caso o problema seja espiritual, caso seja pecado, você precisa se arrepender e mudar. Ah, o fulano quer casar e não consegue. Você precisa orar. Senhor, me ajuda. Mas também precisa agir. Talvez o seu problema não seja falta de perfume, seja falta de santidade.
seja falta de ser mais puro, falta de ser mais pura, daí você quer casar. Um exemplo, né? Uma irmã, ela quer casar e você olha o Facebook, são só fotos sensuais e ainda coloca um versículo bíblico embaixo para dar aquela lacradinha básica. Como? Homens de verdade não vão atrás de mulheres assim, todas sensuais, com decotes, com biquíni para tudo que é lado. Não, não vão. O problema natural se resolve naturalmente. Agora, o problema espiritual se resolve com arrependimento e mudança. Não há um caminho mais fácil. Não há uma via mais curta. É necessário que haja arrependimento e mudança. Portanto, eu desafio você que está me ouvindo. Se o seu problema é que você está amaziado, case ou separe. Mas case, ainda mais se já tem família. Case, coloque uma data, coloque um objetivo. Se o seu problema é que você mora junto e não está casado, case. Se o seu problema é que você vive postando foto indecente, apague. Apague lá aqueles videozinhos, aquelas fotos de quando você era ímpio, ou até mesmo depois de crente que continuam sendo ridículas. Se o seu problema é um relacionamento errado, rompa com esse relacionamento. Se o seu problema, meu irmão, é com a pornografia, que você fica escravo dela, cancele o seu plano de celular. Se o seu problema é a mentira, pare de mentir. Se o seu problema é papinho furado com amigos e amigas no trabalho, pare com esses papos. Você precisa ser santo para que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Foi isso que Deus disse a Josué: santificai-vos que amanhã o Senhor fará grandes coisas. A tempestade só parou quando eles jogaram Jonas fora do barco. É interessante que no exemplo de Acã, que eu falei, o exemplo de Acã não se acusou. Deus deixou bem claro, tem pecado aí no povo de Israel. Acã não se acusou. Aí então Deus, ele vai e fala com Josué. Josué chama lá um representante de cada tribo. Depois ele diz, olha, eu vou falar a casa que está, a família que está. Ele mostra a família, depois a família ele mostra a casa, depois a casa ele mostra a pessoa. Ou seja, Acã tentou esconder o seu pecado de Deus. Mas os olhos do Senhor passam por toda a terra. Não conseguimos esconder. Você pode esconder o pecado do seu pastor, do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus amigos, mas você não esconde o seu pecado do Senhor. Em Josué capítulo 7, por conta do pecado de Acã, eu já vou encerrar, olha o que diz, Josué 7, 24. Então, Josué e todo Israel tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas. Prestem atenção, eles pegaram um homem que pecou, aquilo que ele fez de errado, a capa, a barra de ouro, a prata, os filhos estavam juntos também. Seus filhos, suas filhas, seus bois, ou seja, seus bens, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda. Tudo o que tinha levaram-nos para o vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Olha como é duro. Acã peca. O que Deus faz? Deus acha o pecado de Acã. Deus pune Acã, mas não apenas Acã. Acã, sua esposa, seus filhos, seus bens, porque é isso que diz aqui, apedrejá-los e queimaram-nos. Ou seja, o pecado de um homem trouxe desgraça e morte para toda uma família. Pode ter certeza, o seu pecado não atinge só você. O seu pecado vai atingir as pessoas que são próximas a você. Em Números capítulo 32, vai dizer assim, pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não há possibilidade de você se esconder de Deus, meu irmão e minha irmã. Não adianta, nem mesmo dentro da igreja. Este é o problema de muitos. Eles se escondem de Deus onde? Dentro da igreja. Há horas que fazer as coisas certas deve ser feito sempre, mas há horas que não adianta apenas fazer. Há hora que é preciso nos desvencilharmos daquilo que tem nos atrapalhado de servir a Deus. A tempestade só passou quando jogaram Jonas para fora do barco. A tempestade da sua vida, ela só vai passar quando você também jogar aquilo que tem te atrapalhado de servir a Deus fora do barco. Quando você pegar os seus pecados, pegar a sua desobediência, a sua imoralidade, a sua rebeldia e jogar para fora do barco. Se você de fato acredita que isso aqui é a palavra de Deus, faça um teste. Seja santo ao Senhor. Seja obediente a Deus. Seja fiel a Deus.
E você pode ter certeza que você verá a bênção de Deus sobre a sua vida. Isso não é palavra minha, isso é o que a palavra de Deus diz. Jogue para fora do barco tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus para você. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, tudo aquilo que é contra os mandamentos de Deus. E então você verá a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você para a gente encerrar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Então você faça isso de fato. Você ore, você haja e você também mude. É isso que você precisamos fazer para que a graça do Senhor possa nos alcançar. Eu quero orar por você. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esta noite, por mais este culto online, por mais esta live. Clamar a Ti, ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Livra-nos, ó Deus, de fazermos como Jonas, Deus, cultivarmos a desobediência a Ti. Mas, ó Deus, tanto na minha vida como na vida daqueles irmãos e irmãs que estão ouvindo, que nós venhamos a ser santos a Ti, que nós venhamos a ser obedientes a Ti, fiéis ao Senhor, para que a bênção do Senhor seja sobre nossa vida. Dai-nos disposição, ó Deus, para sermos firmes e convictos naquilo que é a Tua vontade e fazermos aquilo que o Senhor quer, porque nós temos a certeza que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que a bênção do Senhor seja sobre cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa live, seja sobre cada uma dessas pessoas que assistirão posteriormente. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal e nos dê a graça de sermos santos e obedientes a Ti. É o que clamamos ao Senhor, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, meus queridos?